Olá, meu nome é Felipe e você está assistindo o Assim Cremos, o podcast da IMW em Parque Amorim. Seja bem-vindo. No episódio anterior desta série, aprendemos um pouco sobre o quadrilátero wesleyano. Neste episódio, iremos aprender um pouco sobre um lado fundamental e principal deste quadrilátero: a Bíblia, a Palavra de Deus, as Sagradas Escrituras. Em primeiro lugar, vamos definir Palavra de Deus. O que seria a Palavra de Deus? A Palavra de Deus, ela se manifesta para nós em duas formas principais: através da pessoa de Jesus e através da forma verbal. Na pessoa de Jesus, em João, no capítulo 1, Jesus era o Verbo, ele era a palavra ativa que estava no princípio com Deus, e sem ele nada poderia ter sido feito. Jesus é a palavra ativa de Deus, que se manifesta em forma humana, que esteve presente nessa terra com a humanidade, sofreu e morreu por nossos pecados e ressuscitou, trazendo a promessa de que também nos ressuscitaria, que também nos daria vida juntamente com ele. Jesus é a principal manifestação da palavra de Deus. A segunda forma é a verbal. Esta forma se divide ou se subdivide em 4 outras formas: os decretos divinos que Deus transmite para a natureza ou para a humanidade. Ele ordena que algo aconteça, que haja, que exista, e aquilo acontece. As profecias, quando ele usa alguém para falar sobre a sua vontade. Na forma pessoal, quando Deus se comunica diretamente com uma pessoa, em uma experiência absolutamente pessoal e individual com ele. E a quarta forma é a forma escrita. O que é interessante de todas essas formas é que exatamente na forma escrita, que é esta quarta forma, nós tivemos conhecimento de todas as outras. Em Gênesis, vemos Deus criando todas as coisas através de decretos. Logo em seguida, ao longo de todo o Antigo Testamento, vemos Deus falando com o seu povo através dos profetas, usando homens para falar com o seu povo. E também vemos Deus em todas as Sagradas Escrituras falando individualmente com homens, assim como ele precisou falar com Maria através do anjo Gabriel, que ela daria luz a um menino e através desse menino traria salvação para toda a humanidade. Nós tivemos conhecimento registrado de todas essas formas através da forma escrita, que é a Bíblia Sagrada. A Bíblia é o registro acessível da Palavra de Deus. Em segundo lugar, o que a Bíblia representa para nós, cristãos, evangélicos, membros da Igreja Metodista Wesleyana? Para nós, é um conjunto de 66 escritos, divididos entre o Antigo e o Novo Testamento, que consideramos nossa regra de fé e prática. É isso que a Bíblia representa para nós. Dentro do nosso regimento interno, no artigo 2º, inciso 6º, a Bíblia, que é a palavra de Deus, foi escrita por homens divinamente inspirados. Ela é o padrão único e infalível pelo qual a conduta humana e as opiniões devem ser julgadas. Então aqui fica um registro a respeito do que nós cremos em relação à Bíblia Sagrada. Para nós, toda e qualquer área da vida humana pode ser orientada pelas Sagradas Escrituras. Qualquer questão humana pode ser resolvida consultando-se a Bíblia, sendo que a Bíblia possui um fio condutor. Ela aponta para Jesus. E exatamente por apontar para Jesus é que todas as nossas questões e todas as nossas mazelas encontram um direcionamento e uma solução. Para nós, a Bíblia é exatamente o que está escrito na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção e para educação na justiça. Terceiro lugar, origem e formação da Bíblia. A Bíblia tem sua origem em aproximadamente 1400 anos antes de Cristo, no período do Êxodo, quando Moisés
está caminhando com o povo no deserto, ele inicia o registro daqueles acontecimentos e de vários outros acontecimentos presentes já na história do povo hebreu, que vem a formar o Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses 5 primeiros livros de autoria de Moisés são os livros iniciais do Antigo Testamento. Todos os livros subsequentes foram escritos até aproximadamente 400 a.C. Após um período de silêncio profético de aproximadamente 400 anos, inicia-se a vida e ministério de Jesus. Após o fim do ministério de Jesus, com a sua morte, ressurreição e ascensão, inicia então a história da igreja, que começa a ser registrada a partir mais ou menos do ano 50 a 60 depois de Cristo, quando o apóstolo Paulo e alguns outros apóstolos começam a escrever suas cartas e evangelho. Esses escritos encerram por volta do ano 100 depois de Cristo, aproximadamente o ano 100 depois de Cristo, quando João escreve suas últimas cartas e o livro do Apocalipse. Então, o período de formação dos 66 livros da Bíblia compreende aproximadamente 1.500 anos. 1.400 anos antes de Cristo se inicia com os primeiros livros e se encerra 100 anos após o nascimento de Cristo. Aproximadamente 100 anos após o nascimento de Cristo. Sobre a autenticidade e confiabilidade dos textos sagrados. Os textos do Antigo Testamento seguem uma longa tradição oral de transmissão, que é mantida inclusive até hoje por muitos judeus. Isso significa que muitos dos textos do Antigo Testamento foram transmitidos de forma oral ao longo de vários anos. A compilação final destes textos que chegou até nós teve a sua credibilidade reafirmada a partir dos achados de Qumran. Em 1947, próximo ao Mar Morto, foram achados em cavernas manuscritos com antiguidade maior do que todas as cópias até então existentes. Estes achados confirmaram a autenticidade e preservação do texto do Antigo Testamento ao longo dos anos, pois o conteúdo destes manuscritos correspondia com fidelidade aos textos conhecidos. Em relação ao Novo Testamento, é consenso que o número de cópias existentes e a antiguidade destas cópias confirmam tanto a autenticidade quanto a confiabilidade da preservação destes textos. Os livros do Novo Testamento possuem um número de cópias maior e com antiguidade maior do que muitos textos também considerados autênticos de outras civilizações e até mesmo de filósofos da Antiguidade Clássica. Este grande número de cópias demonstra também a necessidade que a própria Igreja tinha de preservar estes textos para seu próprio uso e referência doutrinária. Agora, um breve comentário a respeito das traduções. Temos o privilégio de ter uma série de traduções em língua portuguesa, mas fica a pergunta: qual é a melhor tradução? Qual é a mais confiável? Qual a melhor a se escolher para um estudo bíblico ou para uma simples meditação? O que podemos afirmar é que não existe tradução perfeita para nenhum idioma. O que existe é a tradução mais adequada para aquele idioma. No nosso caso, hoje, em língua portuguesa, seria a Almeida revisada e atualizada, esta sendo uma atualização e revisão teológica da própria Almeida revista e corrigida, que possui uma linguagem mais rebuscada, porém com alguns problemas de tradução em seu texto. Temos também como lançamento recente a nova Almeida atualizada, que possui uma revisão textual da própria Almeida revisada e atualizada. Temos, além destas traduções, ainda a NVI, a Almeida século XXI,
a NVT, Tradução Brasileira, Bíblia de Jerusalém, NTLH e também a Bíblia King James. Cada uma destas versões possui as suas particularidades. A Bíblia de Jerusalém e a Tradução Brasileira, por exemplo, possuem um texto mais técnico, com uma tradução feita mais ao pé da letra dos textos usados como referência para a tradução. Por isso, são amplamente utilizadas em estudos também mais técnicos e mais aprofundados de determinados textos. A NTLH e a NVT seguem um estilo mais próximo do que chamamos de equivalência dinâmica, quando um texto traduz o sentido do texto original sem utilizar necessariamente as mesmas palavras equivalentes. A NTLH possui ainda a característica de utilizar um vocabulário mais simplificado. Por normalmente serem mais autoexplicativos, são textos ideais para evangelização. Como já citadas aqui, temos também em língua portuguesa a NVI, a Almeida Século XXI, e também algumas outras traduções pouco conhecidas, como a Bíblia Alfalite, ou até mesmo a tradução Reina Valera, que é uma versão em português de uma tradução espanhola. Entre estas outras traduções, destacamos a Bíblia King James. A Bíblia King James é uma versão em português de uma tradução inglesa, sendo uma tradução amplamente utilizada para este idioma. Mas exatamente por ser uma tradução de origem inglesa, não pode ser considerada uma boa tradução para o português, pois muitos dos textos da Bíblia King James perdem um pouco do sentido original exatamente por serem uma versão de uma tradução para outro idioma. No geral, ficamos ainda com a nossa afirmação inicial. Não existe tradução perfeita. O que temos são traduções que podem ser utilizadas para fins específicos, seja para meditação, para evangelização, para um estudo bíblico, para um estudo mais técnico ou teológico, ou para o preparo de uma pregação. Desfrute do privilégio que é possuir tantas versões da Palavra de Deus em seu idioma e aproveite hoje esta oportunidade que você tem de estudar a Palavra de Deus. Não importa hoje a versão, o importante é sempre continuar desfrutando da bênção que é ter a Palavra de Deus em suas mãos.